Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos. Esse canal foi criado especialmente para falar sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, o único time brasileiro tricampeão mundial, esse gigante que a gente tanto ama e segue há tantos anos. Meu nome é Ernesto, sou a terceira geração de São Paulinos da minha família. Tudo começou com meu avô, Ernesto Garcia, nascido na década de 30. Depois esse amor passou para o meu pai, nascido em 1948. Meu pai, Ernesto Garcia Júnior. Tanto meu pai quanto meu avô já falecidos. Meu avô faleceu em 77, eu nasci em 79 e o meu pai faleceu em 2008. E eu, Ernesto Garcia Neto, filho mais velho do meu pai. Meu nome é exatamente em homenagem ao meu avô, né, grande São Paulino. E eu e o meu irmão Ricardo temos a missão de propagar e dar continuidade à nossa família quando o assunto é São Paulo Futebol Clube, tanto em termos de divulgação, de acompanhar o clube, de estudar sobre, né? Enfim, cativar muitas crianças a serem São Paulinas, né? Porque tem muita criança que não tem clube, não liga, não sabe que time torcer, e a gente dá o caminho das pedras, né? Para que a criança torça para o melhor time do Brasil. Para você que está nos assistindo e não é São Paulino, e não tem um time definido ou está em dúvida, vem com a gente que você vai ver que não existe nada que se aproxime do São Paulo no Brasil. Vai por mim. Temos muitas histórias para contar. Vamos começar pela fundação do nosso São Paulo. O São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1930 pela fusão de dois clubes, Associação Atlética Palmeiras, das cores preto e branco, e o Clube Atlético Paulistano, das cores vermelho e branco. Daí nasceu o São Paulo Futebol Clube, das cores vermelho, branco e preto, na ordem do nosso distintivo. São Paulo Futebol Clube, a nossa sigla, conhecida mundialmente. A título de curiosidade, o nosso primeiro título foi um ano depois da fundação do clube, em 1931. Fomos campeões paulistas. O nosso estádio, nosso cartão postal, estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, por estar no bairro, né? Ele tem esse nome em homenagem ao grande idealizador do projeto do Morumbi, que era o nosso presidente Cícero Pompeu de Toledo, né? Inclusive, quando ele apresentou o projeto para os demais dirigentes, foi taxado como louco, porque ninguém imaginava, na década de 50, o projeto por um estádio para caber 150 mil pessoas. Era algo surreal, né? Ainda mais para um time de futebol, um estádio particular. Ninguém tinha isso no mundo. E o nosso sonho virou realidade. No dia 2 de outubro de 1960, inclusive a data do meu aniversário, 2 de outubro, só que eu sou de 79, né? Dia 2 de outubro de 60, o Morumbi foi inaugurado. Inaugurado com a metade da arquibancada pronta. Então só tinha um lado, o outro lado não tinha. Mas comportava um jogo com um público excelente. E o nosso jogo foi contra o Sporting de Lisboa, de Portugal. O jogo acabou 1-0 para o São Paulo com gol do Peixinho. Peixinho teve a honraria de fazer o primeiro gol no estádio do Morumbi. E assim, o São Paulo teve várias épocas marcantes, né? A década de 40 foi a década que marcou a chegada do primeiro grande astro do futebol brasileiro para o São Paulo, chamado Leônidas da Silva. O apelido dele, Diamante Negro, de tão valiosa que era a riqueza do seu futebol.
Então, ele chegou para o São Paulo taxado pela imprensa como um refúgio, porque já estava em final de carreira e ninguém acreditava que ele pudesse render o que rendeu no São Paulo, né? Na época ele chegou em São Paulo, desembarcou na estação de trem, lá na estação da Luz, né? E foi a festa já começou ali, né? Na recepção dele na estação do trem. Outros tempos, né? E a década de 40 foi tão marcante para a história de São Paulo que de 10 títulos em disputa na década, o São Paulo ganhou 5. Vários deles com Leônidas da Silva no time, né? Tinha uma história que contavam na década de 30, que depois que o São Paulo ganhou o título paulista de 31, São Paulo ficou bastante tempo sem ganhar, né? E aí falaram que se jogasse uma moeda para cima e caísse, se desse cara, quem seria campeão seria o Corinthians. Se desse coroa, quem seria campeão seria o Palmeiras. E aí perguntaram, e para o São Paulo, em que situação que o São Paulo vai ser campeão numa dessa? Ah, se a moeda cair em pé. Pois é. Em 43, a moeda caiu em pé. E o São Paulo foi campeão paulista. E de lá em diante, só deu São Paulo. Dos 10 títulos em disputa, ganhamos 5 na década de 40. Leônidas foi conhecido também como o inventor do gol de bicicleta, da jogada bicicleta. Na sua estreia no estádio do Pacaembu, quem conhece o Pacaembu sabe que lotando ele ao extremo, hoje ele cabe 40 mil pessoas, né? Com o tobogã, que é uma arquibancada que não é ligada ao estádio, ela é meio isolada atrás do gol, só que ela tem uma grande capacidade, né? Contando com o tobogã, hoje cabe 40 mil. Naquela época não tinha o tobogã, era uma concha acústica ali, que era usada para fazer shows, tudo. E sem ter o tobogã, nesse dia foram registrados mais de 70 mil pessoas no Pacaembu. Foi o recorde absoluto e até hoje nada se aproximou disso e nem vai aproximar, porque as medidas de segurança hoje não permitem colocar mais do que a carga de ingresso oficial, né, do evento. Então é um marco histórico na história do Pacaembu, a estreia do Leônidas. A década de 50, o São Paulo ganhou um título paulista em 57, marcante, numa final contra o Corinthians, que foi 3-1 para o São Paulo. E o grande craque do time da época chamava-se Canhoteiro. Dizem, já perguntei para várias pessoas que assistiram o Canhoteiro jogar na época, né? Senhores já de idade, porque devido à época, e também não temos acervo de vídeo do Canhoteiro, é muito difícil achar qualquer coisa relacionada a ele. E eles dizem que o que o Garrincha fazia na direita, o Canhoteiro fazia na esquerda, que foi o maior ponta esquerda que já teve na história do futebol brasileiro. Extremamente habilidoso, driblava até a sombra, sabe? E ele foi o grande astro daquele time de 57. Daí veio a construção do Morumbi, que o São Paulo investia praticamente todo o orçamento na obra do estádio, né? E daí a gente ficou 13 anos sem ganhar um título, né? Depois de 57 só viemos ganhar um título paulista em 70, que inclusive foi um bicampeonato, 70 e 71, né? Um time comandado por Gerson, que aí foi o próximo grande astro que veio jogar no São Paulo, né? Na década de 70, e era um timaço, e São Paulo foi bicampeão paulista. Inclusive, durante esse período da construção do Morumbi, né, da década de 50, 60 e até mesmo 70, porque o estádio foi construído em 1960, na década de 50, foi inaugurado em 60, só que ele só foi completo, a arquibancada dele só foi completada 100% a construção em 1970. Então assim, foi praticamente 20 anos de construção. E durante essa época,
o investimento no futebol era limitado e, além disso, tinha o apoio maciço da torcida para que a obra seguisse, né? Inclusive, o meu avô, Ernesto Garcia, ele contribuiu com 0,5 tonelada de cimento, né? Era o máximo que ele podia fazer pelo clube na época. Meu avô não era rico, então era o que estava ao alcance dele. E ele ficou muito contente em conseguir ajudar o Clube do Coração. E prova viva disso é uma flâmula que ele ganhou do clube, com os dizeres: eu colaborei na campanha Pró Estádio. Aí tem o desenho do Morumbi, né? E o distintivo de São Paulo. Essa flâmula existe, está na casa da minha mãe, no meio das coisas do meu pai. Numa futura oportunidade eu vou mostrar para vocês essa flâmula, viu? Eu guardo ela com a maior estima do mundo, eu e meu irmão. A gente adora aquela flâmula, porque ela tem muita história, né? Foi o meu avô que ajudou, e ele é uma história viva, tem muito cimento ali naquelas arquibancadas que foi ele que ajudou, né? Então, é uma coisa muito valiosa para a gente. Depois da década de 70, teve a década de 80, que marcou época também, com um timaço apelidado Meninos do Morumbi. Por quê? Porque na época tinha um grupo musical chamado Menudos, e o São Paulo tinha jogadores que cortavam o cabelo parecido com o dos cantores, né? E eram tudo jovens que nem eles, então pegou o apelido, né? Meninos do Morumbi. Aquele time era sensacional. Praticamente todo o time do São Paulo daquela época jogou na seleção brasileira. Todos, desde o goleiro até o centroavante, entendeu? Tinha muitos jogadores de alta qualidade. O goleiro era o Gilmar, o camisa 10 era o Pita, que veio do Santos, o camisa 9, Careca, esse daí era extraordinário. Miller era o companheiro de ataque dele, que era terrível esse ataque Miller e Careca, um dos maiores ataques da história de São Paulo, se é que não foi o melhor de todos, né? Tinha Sidney pela esquerda, tinha Silas no meio de campo, junto com Bernardo, na zaga tinha Dario Pereira, tinha Oscar, enfim, era um timaço. Zé Teodoro na lateral direita, Nelsinho na lateral esquerda. Era uma máquina de jogar futebol, né? Que inclusive foi campeão brasileiro de 1986, na final de campeonato brasileiro mais emocionante da história, considerado por muitos, né? Num jogo de 2 viradas incríveis, né? O Guarani saiu ganhando o jogo de 1-0, depois o São Paulo empatou, o jogo terminou 1-1 no tempo normal. Na prorrogação, o São Paulo fez 2-1, aí todo mundo achava que o São Paulo já ia ser campeão, né? Aí em seguida o Guarani empata, o Guarani vira 3-2. E no fim do jogo, a torcida do Guarani já gritando campeão, de repente, uma bola lançada lá para o ataque, sobra no pé de quem? Careca, que bate sem pulo, uma cacetada que o goleiro nem viu a cor da bola. 3-3. E a decisão foi para os pênaltis, e ali brilhou a estrela do nosso goleiro Gilmar, e o São Paulo foi campeão brasileiro pela segunda vez, né? Primeiro foi em 77, com o Serginho Chulapa comandando aquele time, né, contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, né? Também nos pênaltis, um jogo duríssimo. E o segundo foi esse da década de 80 contra o Guarani. Depois disso veio a melhor parte, né? A época de ouro do São Paulo Futebol Clube, a década de 90, do timaço do mestre Tele Santana. Depois vamos falar muito dessa época. Que os principais e maiores títulos do São Paulo foram conquistados nessa década de 90. E depois disso veio a década de 2000, né?
veio os anos 2000 com o Rogério Ceni, foi a época do Rogério Ceni, a era Rogério Ceni, que depois veio o Muricy Ramalho, né? O nosso grande mestre Muricy, que foi aprendiz do melhor de todos do Tele Santana, que também fez um timaço na época e foi tricampeão brasileiro seguido, 2006, 2007 e 2008. Nenhum time no Brasil até hoje conseguiu tal feito. E dificilmente vai conseguir de novo. Ainda mais sendo um campeonato de pontos corridos, né? Então, assim, esse é um breve resumo do São Paulo, desde a sua fundação até os tempos atuais, né? Então, a nossa intenção é cada vídeo a gente focar num personagem ou num acontecimento, numa final, enfim, alguma coisa que marque muito a história de São Paulo. E eu tive a incumbência de escolher um tema. É bem difícil, porque a gente tem muitas épocas marcantes na história do clube, mas eu escolhi a época que mudou a história do clube definitivamente. Foi o divisor de águas. O clube é um antes dele e é outro depois dele. O São Paulo nasceu grande. Só que depois que essa pessoa passou pelo São Paulo, ele se tornou gigantesco. O maior do Brasil em todos os sentidos. Então, o nosso personagem de hoje escolhido foi Mestre Tele Santana. O grande treinador de São Paulo dos anos 90, que mudou a história do clube, e a gente vai entender como foi a construção desse gênio chamado Tele Santana da Silva, desde a época que nasceu até a fase de jogador e virar treinador. E depois a sua carreira de treinador até chegar no topo, no auge de sua carreira, que foi treinar o São Paulo, né? Então vamos nessa? Vamos lá. Tele Santana da Silva, ele nasceu em 26 de julho de 1931, na cidade de Itabirito, Minas Gerais. Infelizmente veio a falecer em 21 de abril de 2006, com 74 anos. Então, ele chegou a assistir o nosso tricampeonato mundial em 2005, graças a Deus. Inclusive na final da Libertadores de 2005, né? Durante grande parte do tempo a torcida gritou: olê, 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 Tele, Tele. Quem acompanhou o jogo do lado dele, na casa dele, assistindo, disse que ele se emocionou muito e ficou muito contente de ser lembrado, né? Mesmo depois de tanto tempo de já ter treinado São Paulo, ele sentiu que a torcida jamais esqueceu dele, e a nossa gratidão a ele realmente é eterna, né? Então, Tele Santana, onde o senhor estiver, que a gente só tem a agradecer ao Senhor por tudo que fez pelo nosso clube, viu? Gratidão eterna, Tele. Para quem nasceu na década de 90 e era pequeno na época, ou nem era nascido ainda, para vocês terem uma noção do tamanho do Tele Santana, eu vou passar informações do currículo dele como atleta, jogador e como treinador, só para vocês verem o tamanho de Tele Santana no cenário mundial. Títulos como jogador, todos eles foi pelo Fluminense, tá? Ele foi campeão carioca em 51, depois foi campeão da Copa Rio de 1952, depois foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 57, depois campeão carioca em 59 e campeão do Rio-São Paulo em 60. Depois, títulos como treinador. Pelo Fluminense, ele ganhou a Taça Guanabara de 69 e o Campeonato Carioca de 69. Pelo Atlético Mineiro, o Galo, ele foi campeão mineiro de 1970 e 88,
e foi campeão brasileiro em 71. 71, o primeiro campeonato brasileiro no atual formato vigente até hoje no país, né? Na época só não era pontos corridos que nem é hoje, mas ele foi denominado Campeonato Brasileiro de 71 para cá, tá? As fases de mata-mata tinha oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, tá? Esse formato foi até 2002. De 2003 para cá foi pontos corridos, tá bom? E assim, em 71, que foi o primeiro título brasileiro, ele ganhou com o Atlético Mineiro, e esse é o único título brasileiro da história do Atlético Mineiro. Desde então ele não ganhou mais. Então o único título brasileiro deles foi comandado pelo Mestre Tele. Então olha a moral que ele tem lá no Atlético Mineiro também, né? Depois no Grêmio ele foi campeão gaúcho em 1977. E muitos não sabem, mas Tele Santana foi treinador na Arábia Saudita. Sim, ele treinou o time do Al-Ahly, que sempre figura entre os times que participam do Mundial Interclubes atualmente, né? Quase todo ano ele está lá. E ele ganhou 3 títulos lá. Ele foi campeão da Copa do Rei Árabe na temporada 82-83. Depois foi campeão saudita na temporada 83-84. E campeão da Copa do Golfo de 1985. Depois, pelo Flamengo, ele foi campeão da Taça Guanabara em 89. E depois, aí é um capítulo à parte. Aí ele vem para o São Paulo. Vejam só o tamanho da lista de títulos do Tele. Campeão brasileiro em 91. Esse foi o primeiro título do Tele pelo São Paulo. E depois foi campeão paulista também em 92. Foi um bicampeonato paulista, né? Ganhou a Libertadores em 92 também. E ganhou o Mundial Interclubes em 92. Então, o ano de 92... para mim foi considerado o melhor ano da história do São Paulo. Mas para frente a gente vai ver, com os estudos sobre esse ano, o que o São Paulo fez nesse ano. Foi algo inacreditável. Nenhum time brasileiro ganhou o que o São Paulo ganhou nesse ano. É uma coisa surreal, é um ano à parte. Então vamos lá. Então, bicampeão paulista, né, 91-92, campeão brasileiro em 91, Libertadores 92 e 93, Mundial Interclubes 92 e 93, Supercopa da Libertadores em 93 e Recopa Sul-Americana 93 e 94. São 10 títulos considerados grandes, tá? 10 títulos o São Paulo ganhou de 91 a 94. E nesse período também ganhou mais 12 títulos internacionais. Com o sucesso do São Paulo, ganhando o Libertadores e o Mundial no Japão, muitos times convidavam o São Paulo para fazer excursões no exterior. E a gente jogava com times simplesmente contra Barcelona, Real Madrid. E depois vocês vão saber o que a gente andou aprontando na Europa. Né? E também teve prêmios individuais, além dos prêmios coletivos com os clubes. Né? Na época de jogador, existia um prêmio chamado Belfort Duarte, que ele era dado para o jogador que passasse 10 anos sem ser expulso. Só que para isso precisava ter pelo menos 200 jogos, né? Não adiantava o jogador não jogar quase nada, não ser expulso e ganhar o troféu. Não, mínimo de 200 jogos por um clube. E o Tele preencheu os requisitos e, por ser um jogador extremamente técnico e limpo, ele ganhou esse troféu com um reconhecimento de um fair play, né? Em termos de treinador, suas conquistas foram de melhor técnico do mundo, dado pelo El País, de 92 e 93, os anos em que ganhou o Mundial pelo São Paulo. Ganhou também o prêmio de melhor treinador sul-americano de 92.
Em 2013, teve uma eleição e ele foi considerado o 13º maior treinador de todos os tempos, tá? Da World Soccer. Então, ele ganhou esse prêmio também. E ele também foi eleito o melhor técnico das Copas de 82 e 86. Ele comandou a seleção brasileira, né? Não foi campeão em nenhum desses anos, mas o futebol apresentado pela seleção era tão brilhante, tão incrível, que mesmo sem ganhar a Copa, ele foi eleito o melhor treinador dessas Copas do Mundo. Então, olha o reconhecimento que ele teve com o jeito que o Brasil jogava, de encantar os olhos do mundo, né? E ele tinha uma frase que era o mantra dele. É difícil atingir a perfeição, mas não aproximar-se dela. Então ele sabia que a perfeição era impossível, mas que dava para aproximar, dava, com muito trabalho, com muito treino. E essa foi a missão dele durante a sua vida no futebol. Sempre se aproximar da perfeição, com muito treino, com muita responsabilidade e disciplina, né? Tele Santana, era filho de João Veríssimo da Silva e Dona Corina Silva. Ele era o terceiro de 9 filhos do casal. Interessante que só o Tele Santana tinha Santana no nome, porque ele nasceu no dia de Santa Ana, então foi uma homenagem à santa. E ele, de pequeno, devido a uma doença, antes do primeiro ano de vida, o Tele foi morar com uma tia chamada Maria, irmã da sua mãe, Dona Corina, né? Ela era solteira, morava na mesma rua da casa dos pais, e ela era uma super protetora do sobrinho. Ela amava o Tele. Tanto é que ela se apegou tanto ao Tele, que depois que ele melhorou do problema de saúde, ela simplesmente não deixou mais ele ir embora. Ele seguiu morando com ela. E como morava na mesma rua dos pais do Tele, eles permitiram, e por lá ele ficou até o dia que sua tia faleceu. Ou seja, ele morou por 20 anos na casa dela, né? E aí a criação dos outros irmãos do Tele foi diferente da criação do Tele. Os irmãos dele só podiam jogar bola nos finais de semana. Já o Tele, a sua tia superprotetora, deixava ele jogar todos os dias. Isso fez com que a sua paixão pelo futebol só aumentasse, né? E, ao mesmo tempo, ia aprimorando o seu talento, né? Com muitos treinos, repetições, enfim, né? O seu pai, também conhecido como Seu Zico, ele era goleiro do time da cidade, o Itabirense. E ele fazia de tudo um pouco no clube, sabe? Ele pintava a cerca, as paredes, cuidava da área social. E detalhe, ele plantava grama. Ele cuidava da grama. Certamente, por influência e aprendizado com o próprio pai, que o Tele, quando técnico, pegou a mania de, toda vez no campo do CT do São Paulo, ele acordava muito cedo, primeiro do que todo mundo, e ia lá ver a situação, que estava o gramado, né? Ele queria que sempre tivesse impecável. Inclusive, ele tinha a mania de brigar com todos os jornalistas que se atreviam a entrar no gramado de sapato. Ele falava que fazia buraco e ele não gostava disso, né? Ele gostava do campo em perfeitas condições, né? Porque na cabeça do Tele, inteligentemente, o que ele pensava? Bom, para ele, o campo está no tapete e os materiais de trabalho dos jogadores sempre em perfeito estado, como bola, chuteiro e uniforme. Dessa forma, o jogador não teria nenhuma desculpa para não jogar. Entendeu? Então, eu te ofereço todas as condições de trabalho. Agora você vai me retornar em forma de treinamento puxado
de dedicação e empenho, né? Então era uma forma dele pressionar os jogadores a fazer o melhor deles, a tirar o melhor de cada jogador. Como muitos, por mais correto que o Tele fosse, como toda criança que adora jogar futebol, né? Ele fugia das aulas para jogar. E isso era uma coisa muito frequente, ao ponto que ele completou apenas o primário na escola. Na época, muita gente não completava os estudos, né? E não completavam nem o primeiro grau, quanto mais faziam o ensino médio, faculdade. E Tele foi um deles, né? E assim, a cidade de Itabirito, sua cidade natal, ela era muito ligada ao futebol. E aos 8 anos, o Tele começou a carreira no time do Itabirense, no time do pai, né? E como era praticamente uma regra em toda a cidade do interior, que os filhos fossem os sucessores dos seus pais. Só que o pai do Tele era goleiro. E o Tele, nessa posição, ele era péssimo. Tanto que teve um jogo que o time dele perdeu de 13-0. Foi a gota d'água, né? E quando aconteceu isso, o seu técnico Júlio Couto mandou que ele fosse jogar na meia direita. E aí ele foi indo bem, tanto que aos 11 anos o Tele já jogava campeonatos pelo time. Aos 13 anos ele jogava no juvenil, né, do Itabirense. E aos poucos ele foi conquistando a cidade inteira. E muitos já o consideravam o craque da cidade. Tamanho era vistoso o seu futebol, né? E aí, como a gente dizia que ele morava com a tia dele, a tia Maria, chegou a época que ela faleceu, né, depois de 20 anos, e aí nessa época ele foi morar com os pais, em São João del Rei, onde sua paixão pelo futebol aumentou ainda mais. Seu Zico, seu pai, ele fundou um time, o América Recreativo, onde o Tele passou a jogar, né? E nos momentos em que não jogava, ele ouvia a famosa Rádio Nacional. E que por ser uma rádio do Rio de Janeiro, só transmitia jogos de lá, né? E com isso, de tanto ouvir os jogos de lá, o Tele adotou o Fluminense como seu time do coração, né? Ele pegou simpatia pelo clube e começou a acompanhar e gostar do clube. Se destacando no time do seu pai, né? Ele começou a receber convites para fazer testes. O primeiro time que fez o convite foi o Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro. No teste ele tinha 17 anos, né? Só que ele foi obrigado a jogar com o time titular do Vasco, onde jogava Ademar de Menezes, que era o seu ídolo. Ele já havia jogado no Fluminense, né? Desde a época que ele começou a acompanhar o clube lá. E nesse jogo, infelizmente, o Tele não conseguiu mostrar o seu futebol e voltou para Minas. Foi uma pressão muito grande, né? Então, a cabeça dele, o psicológico não ajudou e ele não se destacou. Bom, enfim, ele voltou para Minas e semanas depois veio o convite do seu time do coração, do Fluminense, né? E nesse convite, o seu Zico fez questão de acompanhá-lo, né, pessoalmente lá no teste. Em seu primeiro treino, ele causou uma excelente impressão da diretoria. 3 dias depois, já estreava contra um time amador, chamado Brás de Pina, no campo do Bom Sucesso. O Fluminense ganhou de 9-4 e Tele marcou 5 gols. Ali estava decretada a sua trajetória de sucesso no futebol, né? Em 1951, o Fluminense precisava reformular o time, porém não dispunha de dinheiro para contratações, tinha um orçamento muito limitado. Sendo assim, o técnico Zezé Moreira analisou quem poderia utilizar no forte time juvenil que tinha o Fluminense, né? E aí, em quem que ele pensou? Tele Santana. Aí ele convidou o Tele
E só que ele precisava de um ponta direita, né? Teve problema. O Tele mudou de posição para atuar na ponta e ajudar até então o excelente centroavante do time, que era o Didi, né? Era o comandante do ataque do Fluminense. E o Tele, sempre muito inteligente, aplicado, ele não era um ponta de origem, né? Ele era um meia. Mas ele reinventou a posição, né? Sendo uma opção ofensiva e defensiva ao mesmo tempo. Ele sem a bola, ele voltava para ajudar os volantes, né? Então ele foi considerado como um falso ponta. Ele era um jogador à frente do seu tempo, né? E tanto que esse título de falso ponta foi dado anos depois para o Zagallo também. Ele também seguiu essa linha do Tele. Mas o Tele foi o primeiro a fazer essa função no futebol brasileiro, tá? O Zezé Moreira, que treinou e foi campeão com o São Paulo, em 70, né? Foi o primeiro técnico do Tele no profissional. Publicamente, ele costumava rasgar elogios ao Tele. Porém, muitas vezes não colocava para jogar. Só que, em momento algum, o Tele foi à imprensa criticar Zezé Moreira, e ele aprendeu a provar o seu valor em campo, e não com palavras. Tendo essa postura como jogador e técnico posteriormente. Como técnico, ele não gostava muito de ficar enfeitando palavras para dizer que o time jogava assim ali. Não, ele mostrava dentro de campo com os treinos que ele fazia durante a semana, sabe? Então, ele sempre foi de provar com gestos e ações, e não com palavras. Em 23 de setembro de 51, o Tele fez o seu primeiro jogo profissional. E ele fez um dos 5 gols do Fluminense contra o Bangu. No mesmo ano, ele fez 2 gols na final contra o Bangu e foi campeão carioca de 51, depois de 4 anos que o Fluminense estava na fila. Então imagina a repercussão que deu isso daí, né? Em 52, ele ganhou seu segundo título com o Fluminense, sendo campeão da Copa Rio, em cima do Corinthians. Em 53, o Tele se casou com a dona Ivonete, com quem passou a vida toda casado. Em junho de 1954, nasceu a sua primeira filha, chamada Sandra, e em agosto de 56, o seu segundo filho, e o conhecido da torcida São Paulina, René Santana. Tele sempre foi preocupado com o futuro, né? Mesmo quando muito jovem, já estava no DNA dele. E mesmo em início de carreira, ele era muito seguro, sabe? Muito seguro mesmo. Tanto que ele não gastava dinheiro com supérfluo de jeito nenhum. Enquanto os demais colegas saíam à noite para curtir com a mulherada, tudo, ele não. Ele ficava na dele, era reservado, ficava no cantinho dele, e ele preferia guardar aquele dinheirinho suado que ele estava ganhando no início de carreira, né? Tanto que em 56, ele comprou seu primeiro carro. Só que o carro era de 38. Então, assim, era um carro muito mais antigo, né? Mas para ele, estava de bom tamanho. Ele estava satisfeito, né? Em 59, ele abriu 2 sorveterias no bairro da Penha, onde ele morava lá no Rio de Janeiro. E o sabor de sorvete que virou febre no bairro. Tinha um toque todo especial mineiro. Adivinha o sabor? Queijo, sorvete de queijo. E dizem que era uma delícia. Então imaginem a repercussão que deu um sorvete de queijo em plena década de 50. Coisa do genial Tele, né? E você vê que ele era um empreendedor também, né? Além de ser muito ligado ao esporte, ao futebol, ele já tinha essa visão de empreendedorismo, né? E assim, ele era muito avesso à popularidade, não gostava muito de oba-oba, tudo, porém, inevitavelmente, com o sucesso que ele fez com as suas atuações, ele virou uma celebridade do futebol. Aí não tinha para onde correr mais, né? Tanto que o jornalista Mário Filho propôs um concurso para dar um slogan ao famoso Tele, né? E o escolhido foi Fio de Esperança.
Esse foi o primeiro apelido do Tele, né? Que resumia bem o jogador como ele era fisicamente, né? Ele era magro, né? E a sua técnica e raça eram esperanças, né? Da torcida para que o Fluminense ganhasse os jogos e os títulos. Então, por isso, fio de esperança. Magrinho e uma garra e uma técnica absurda, né? Em 1958, ele renovou com o Fluminense. Devido a tanto sucesso, tudo, o Fluminense não queria perder ele. Então, renovou, e dessa vez renovou com um mega contrato para ele ganhar um dos maiores salários da época, né? Que na época eram 27 mil cruzeiros. Tanto que, nesse ano, ele já possuía 3 apartamentos no Rio de Janeiro, sendo um na Penha, onde ele morava, um em Copacabana e um em Niterói, além de 2 terrenos em Belo Horizonte. Então veja só o quanto que ele investia seguramente o seu dinheiro, né? Tinha muita visão e muita cabeça, era muito responsável. No começo dos anos 60, o Tele, com 30 anos, já era considerado velho. Não tinha o mesmo vigor físico, né? E as contusões, que nunca foram frequentes em sua carreira, começaram a aparecer constantemente. Então ele era substituído em muitos jogos, né? Algo muito pouco comum. Com isso, o Tele deixou o Fluminense, né? Seu time do coração, e se transferiu para o Guarani de Campinas, né? Um facilitador é que o presidente do Guarani era um carioca chamado Jaime Silva, que era torcedor do Fluminense. E aí influenciou os dirigentes do Fluminense para permitir a sua transferência. E deu certo a transferência. Aí Tele foi para Campinas, só que lá ele não ficou muito tempo, né? E a pedido do amigo Zé da Gama, ele voltou para o Rio. Dessa vez para defender o Madureira. Aí, num certo jogo, em que o Madureira perdeu por 5-1 do próprio Fluminense, o único gol marcado pelo Madureira, adivinha de quem foi? Do Tele. E embora o gol não tinha influenciado em nada no resultado da partida, né? Porque foi 5-1, ou seja, não ia fazer diferença nenhuma. Mesmo assim, o Tele chorou ao final da partida por ter feito o gol em cima do seu time do coração, né? Provando mais uma vez o amor que ele tinha adquirido pelo time. Era uma forma de respeito até, né? Pelo time do Fluminense. Aí já no final da sua carreira de jogador, e não querendo mais jogar, o Zezé Moreira, o seu primeiro técnico, o chamou para jogar no Vasco. Mas assim, o Tele já não queria mais, né? Ele já estava em fim de carreira, já estava desmotivado, não tinha o mesmo preparo físico, muitas lesões. Mas assim, como o pedido foi de Zezé Moreira, que foi o seu primeiro técnico, né? Ele só aceitou em gratidão pelo fato de ter sido um pedido dele, né? E aí ele topou, né? E aí, tanto que a sua presença, ela incentivaria os demais jogadores do Vasco, né, a se dedicarem mais ao time, já que ele tinha nome, né, e uma história consolidada no futebol para isso. Que além de ser líder e talentoso, ele era admirado por todos. Então era algo que ia dar uma grande motivação para o próprio elenco do Vasco da Gama, né? E uma curiosidade marcante, olha que interessante, o último gol da carreira do Tele foi após um cruzamento de um jogador chamado Mário Tilico, exatamente o pai do ponta-direita comandado pelo Tele quando treinou São Paulo, que fez o gol do título brasileiro de 91. Então o último gol marcado por Tele foi com o cruzamento do pai do Mário Tilico, que tinha o mesmo nome dele. Então, mais uma coincidência aí na trajetória do Tele, né? Aí Tele encerrou a carreira de jogador com 34 anos. Com a mesma idade que Raí pendurou a chuteira também no ano 2000. Novo, relativamente, né? E aí ele parou de jogar e virou empresário.
voltando a trabalhar com os sorvetes, né? A sua sorveteria Telesorvex ia muito bem. Até que, num certo dia, um dirigente do Fluminense foi à sua sorveteria. Adivinha o motivo? Foi convidá-lo para ser técnico da base do time do Fluminense. E o Tele, sempre muito ligado e apaixonado ao futebol e ao Fluminense, topou na hora e aceitou o convite. E ele já começou a carreira já sendo campeão. Tele nasceu para brilhar, né? Ele começou a carreira sendo campeão carioca no Juniores do Fluminense em 68. Logo virou treinador do time profissional, né? Já deram esse voto de confiança para ele. E em seu primeiro campeonato já foi campeão da Taça Guanabara e campeão carioca de 69, já escrevendo a sua história como técnico profissional da história do Fluminense, já sendo campeão. E o Tele, ele era um comandante que exigia que as coisas fossem do seu jeito. Sempre foi assim, né? E numa discussão com um membro da diretoria, fez com que ele pedisse demissão do Fluminense. E como o seu nome de treinador já foi reconhecido nacionalmente, não demorou muito para que ele recebesse o convite para treinar outro time grande do Brasil. E quem apostou as fichas nele foi o Atlético Mineiro, o Galo de Minas. E aí volta a Tele para o seu estado, né, de origem. O Galo vivia um momento conturbado, né, com muita dívida, e o seu arquirrival Cruzeiro vivia uma grande fase, né? Com grandes craques como Tostão, Dirceu Lopes e Piazza. O Cruzeiro estava conquistando tudo que vinha pela frente, tudo. E a diretoria, a torcida do Atlético não aguentava mais. Então precisava de algum fator impactante para que o time reagisse e começassem a ganhar os títulos, né? E com um trabalho muito sério, com conversas e muita disciplina, chegando até colocar um tricampeão mundial da seleção brasileira, o Dadá Maravilha, no banco. Tele teve pulso para fazer isso, em prol da melhoria do time e também para baixar um pouco a bola dele, porque ele estava muito deslumbrado com a fama, então era uma forma de dar uma segurada, né? E o Tele, nesse trabalho inicial com o Atlético, fazendo seus ajustes, tudo, ele já conseguiu conquistar o campeão mineiro, o título de campeão mineiro de 70. Então já ganhou a confiança da torcida e já ganhou a paz para trabalhar, que todo treinador precisa e merece, né? E com isso, em 71, no primeiro campeonato brasileiro, do formato do vigente do nosso país, ele foi campeão brasileiro pelo Atlético. Então imagina só, em pouco tempo de treinador, já ser campeão nacional num time grande, né, de Minas, com uma torcida gigante. Então, e inclusive esse é o único título brasileiro da história do Atlético, como eu já havia falado, né? Então ele virou uma referência, um ídolo da história do Atlético Mineiro lá, né? E aí em 73, o Tele saiu do Atlético e ele veio para o São Paulo. Pouca gente sabe, mas ele treinou o São Paulo antes de 1990, né? Em 73 eram outros tempos, outro elenco, outra diretoria, outra mentalidade. E o Tele chegou ao São Paulo e o time vinha de um bicampeonato paulista de 70 a 71. Então o São Paulo não vinha de uma fila, ele vinha de um momento bom, né? 70 a 71 foram 2 títulos com um time cheio de estrelas, né? Então era um time que tinha tudo para ganhar mais coisas pela frente. Esse time tinha craques como Pedro Rocha, Roberto Dias, Toninho Guerreiro, Paraná, né? Só que o Tele encontrou dificuldades em implantar seu estilo de jogo, né? Ele queria ver o São Paulo jogando como um time grande, com mais posse de bola, num futebol coletivo.
E ele queria mudar a mentalidade de jogar apenas no contra-ataque como o time jogava, né? A proposta do Tele cansava mais os jogadores. E começou a incomodar muita gente. O rendimento da equipe começou a cair, né? Com isso, a diretoria, comandada na época por Henri Aidar, né? Pai do Carlos Miguel Aidar, pediu para que o Tele voltasse atrás ao seu esquema de jogo e mantivesse o São Paulo jogando como antes, né? No contra-ataque, como conquistou o bicampeonato paulista de 70 e 71. Mas o Tele não concordou, ele ficou furioso com isso. Ele não se conformava em ver o São Paulo jogando como um time pequeno, né? Ele sempre pedia algo a mais aos jogadores e priorizava o coletivo. E muitas repetições de movimento e jogadas. Ele era verdadeiramente um treinador, né? Por exaustão de movimentos repetitivos, de jogadas ensaiadas várias vezes, toque de bola no chão. Ele gostava de um futebol envolvente e vistoso, que na mente do Tele, a chance de um time ganhar uma partida jogando bem era muito maior do que um time jogando mal ou retrancado, esperando o adversário jogar no erro dele. Ele gostava de um time que se impusesse em campo. E o São Paulo tinha elenco para isso. Não era necessário jogar dessa forma. Só que são os conflitos de mentes, né? A diretoria queria manter um padrão de jogo que tinha dado certo, dando títulos, e o Tele queria inovar fazendo um futebol vistoso e podia dar muito mais resultado, né? Era a filosofia do Tele em todo time que ele treinava. E no São Paulo, um time gigante, era a chance dele de fazer um trabalho extraordinário, né? E infelizmente grande parte do elenco, principalmente os medalhões, não gostaram disso. Da mesma forma que o Henri Aidar não gostou, os jogadores também não gostaram, né? O Pedro Rocha foi um dos que não aceitava os métodos implantados pelo Tele, que também teve que bater de frente com o Toninho Guerreiro e Paraná, né? Dois outros líderes do time, eram atacantes, né? E o Tele apostou no talento do zagueiro, inclusive nessa época, ele apostou no talento do zagueiro Paranhos, que era um jogador que pouco tinha chance contra os treinadores, né? E ele fez com que o Paranhos deixasse de ser uma promessa para virar uma realidade. Tanto que o seu sucesso futuro foi devido à chance que o Tele deu para ele na curta passagem que ele ficou no São Paulo, né? E aí, com todas essas dificuldades de bater de frente com o elenco, eles não aceitarem a sua filosofia de jogo, o Tele não arredou pé das suas convicções, não voltou atrás. E diante de tudo isso, ele teve uma breve passagem no São Paulo de apenas 6 meses. E o Tele foi embora, né? E aí, a década de 70, que foi considerada a época de ouro do futebol holandês, né? E ele fez uma viagem para a Europa, a princípio a passeio com a esposa. Só que aí ele aproveitou, ele é obcecado por futebol, né? Ele aproveitou a viagem para assistir ao vivo o famoso, encantador time do Ajax,